Eu queria aproveitar esse tema, esse momento que a gente está vivendo, né? Porque hoje é um dia de celebração para muita gente, principalmente para aqueles que têm seus pais vivos e que têm com eles um relacionamento saudável, né? Mas às vezes é um dia incômodo também para algumas pessoas, né? Porque algumas pessoas nem conhecem o pai. A gente tem um último dado do Registro Civil aqui do Brasil, da Central de Registro Civil, diz que entre janeiro e julho de 2023, só nesse período, 709 crianças foram registradas sem o nome do pai. E essa é uma realidade que a gente percebe que vem crescendo, né? Mas não é apenas o fato de não conhecer o pai que torna esse dia difícil para algumas pessoas. É muitas vezes o fato de conhecer o pai, mas ter um pai ausente, né? Algumas pessoas têm um pai ausente fisicamente, algumas pessoas têm um pai ausente emocionalmente, às vezes moram no mesmo lugar, mas não têm um bom contato. E algumas pessoas têm experiências um pouco piores, né? Tem pais agressivos, negligentes, abusadores. Então a realidade com a qual a gente se depara é bem diferente do Dia das Mães, né? Do Dia dos Pais. Você vê até a quantidade de gente se deslocando, indo, porque mãe todo mundo sabe onde está, né? É aquela que cria, que fica, e a gente infelizmente tem essa realidade hoje. Mas por que eu estou falando daquilo que é ruim, gente? Às vezes a gente não gosta de ouvir muito o que é ruim. Mas porque a realidade, a referência que uma pessoa tem de paternidade aqui, terrena, pode influenciar muito a maneira como ela vai se relacionar com o Pai do céu. Então a gente precisa se olhar muitas vezes nessas questões para conseguir se entender. E há pessoas que carregam buracos emocionais por falta de uma paternidade que seja bem exercida, não necessariamente porque falta um pai, mas às vezes falta uma paternidade. Então tem buraco emocional de todo tipo, a gente não tem tempo de falar disso hoje. A gente percebe pessoas que crescem, né? E ficam muito ciumentas, muito excessivamente, por conta da falta que tiveram. Outras vão para o outro lado e não conseguem se conectar nos relacionamentos, não conseguem aprofundar relacionamentos, né? Tem pessoas que não conseguem receber correção porque não aprenderam isso. Quando alguém aponta alguma coisa que elas fizeram de errado, elas tomam aquilo como uma crítica porque não aprenderam isso como algo que faz parte de um processo natural, porque não tiveram um acompanhamento paterno. E aí tem problema de autoestima, tem o problema, não dá pra gente passar aqui a noite falando. O fato é que em outros casos, aquelas pessoas que nem têm problemas, porque assim, elas olham, não, meu pai foi legal, meu pai foi um pai bom, né? Mas ainda assim, a gente precisa entender que a paternidade de Deus não pode ser comparada a nenhuma paternidade que a gente experimente aqui nessa terra. Por melhor que tenha sido o seu pai, é preciso que você aprenda, eu e você aprendamos um pouco mais sobre a paternidade de Deus, que é superior. Porque senão a gente não se dá conta de que está vivendo um relacionamento com Deus, mas com base nas nossas referências do que foi um pai aqui na terra. E aí eu queria chamar sua atenção para uma coisa que é importante demais. O tempo inteiro a gente vê na palavra Jesus falando sobre o Pai, que Ele veio para mostrar o Pai, né? Então a primeira compreensão que a gente tem que ter é que nós não fomos chamados para ser crentes, nós fomos chamados para ser filhos, né? Você é crente, quando você crê, você se torna filho. O que a Bíblia diz, né? A todos quantos o receberam, né? Creram no nome dele, deu a eles o poder de se tornarem filhos. Então eu creio, não para ser crente, ou não porque eu sou crente, eu creio e por causa dele eu me torno filha. Isso a gente precisa entender desde o início. Por quê, gente? Porque a gente vê muitas pessoas se relacionando com Deus num nível muito religioso, sabe? De Senhor. E Ele é Senhor. Mas Ele é um Senhor que é Pai. Ele é um Deus que é Pai. E nós não somos simplesmente servos, nós somos filhos que servem. Isso faz uma diferença imensa no nosso relacionamento. Porque senão, amados, a gente vai ver um pouco mais para frente, a gente desenvolve um relacionamento que está fora do propósito de Deus, fora do que Ele quer
como Pai, né, que a gente desenvolva. Quando você vai para o Pai Nosso, como é que começa a oração que Jesus ensinou? Pai Nosso. Ora, um Deus que é Senhor, se Ele quisesse que a gente se relacionasse todos os dias com Ele, chamando de Senhor, você acha que Ele não ia dar esse modelo? Senhor nosso que está nos céus. Mas Ele diz assim, vocês vão orar assim, Pai Nosso que está nos céus. Ou seja, eu quero relacionamento de filho com você. Isso parece que é muito básico, gente, mas parece que é muito difícil de algumas pessoas entenderem. Então Ele fala disso, né? Jesus veio nos revelar o Pai. Ele era o unigênito, né? O único filho que o Pai deu, e por causa disso Ele se tornou o primogênito. Então hoje Ele é o nosso irmão mais velho. Por isso nós fomos inseridos na família. Por isso que a gente chama o irmão de irmão. Parece que eu estou falando muita beabá. Eu sei que é. Mas de fato, muita gente tem dificuldade de viver isso na plenitude, né? Mesmo entendendo, chama de irmão, mas às vezes o sentimento que nutre no coração não é de irmão. Chama Deus de pai, mas o sentimento que nutre no coração não é de que Ele seja um pai. E a gente precisa entender essas questões antes de caminhar um pouquinho. Por quê? Porque para viver essa filiação, nós precisamos entender que o padrão de paternidade de Deus não é como o padrão terreno. A primeira coisa que eu preciso que você pense nessa noite. Eu sei que muita gente já pensou nisso, já passou, já teve essa revelação na vida, né? Mas eu preciso que você pense nisso agora, né? Coloca a sua cabeça para dizer isso. O padrão de paternidade de Deus não é como o padrão de paternidade que eu conheço aqui, que eu experimentei. Vou repetir, por melhor que tenha sido seu pai. O padrão de paternidade de Deus é um padrão de paternidade sem falhas, né? E se você for procurar em qualquer pai aqui do mundo, por melhor que ele seja, ele vai ter falhas na paternidade, porque nós somos humanos. Então, o padrão de Deus é sem falha. E para entender um pouquinho desse padrão, eu queria ler com você hoje uma parábola que eu tenho certeza que na hora que eu falar assim, a sua mente vai dizer assim, conheço. Vai falar dessa, né? A gente vai ler, e eu queria pedir ao pessoal que preparou as cadeiras, para colocar aqui as cadeiras, porque eu ia usar as cadeiras para fazer uma dinâmica e depois para a palavra, tudo que aconteceria ontem, né? Então hoje eu estou fazendo uma adaptação, não vou fazer a dinâmica, que obviamente o ambiente aqui não permite, né? Mas vou usar as cadeiras aqui, pedir que elas coloquem no lugar. Por quê? Talvez você tenha ouvido muitas palavras sobre a parábola do filho pródigo. E normalmente a gente foca muito no filho, né? No filho pródigo, no filho pródigo. Às vezes a gente até fala do pai também. Mas hoje eu queria falar desses três personagens que fazem parte dessa parábola, de alguma maneira tentando isolar. Fala de um, fala de outro e depois do outro. Como nós temos 2 horas, segundo o que me foi informado, há tempo suficiente, não é isso, irmão? Vai embora não, amado. Estou só brincando. Pode colocar aqui, ó. Primeiro coloca o filho que... Não, o que se foi aqui, para todo mundo poder enxergar. Aqui, o que se foi. O pai no meio. E depois o outro, o que ficou. Todo mundo consegue enxergar? Caso não consiga, nós temos convênio com uma ótica nos projetos sociais. Você deve procurar logo no final, procurar a meditação, tá? Então eu queria começar falando desse aqui, ó. Que esse aqui é o mais apedrejado, né não? E aí, gente, por que eu coloco a cadeira? Porque a cadeira representa um lugar, né? Um lugar que alguém ocupou e que alguém ocupa. E aí você olha para ali e consegue separar os personagens da história. Vamos ler. Eu vou pedir que coloquem aos pouquinhos. A gente não vai ler o texto todo de uma vez, não. A gente vai lendo aos pouquinhos. Coloca lá Lucas 15, a partir do 11. Jesus continuou. Gente, nesse capítulo, se você for lá olhar, todas as parábolas que Jesus está contando antes, ela está falando sobre o reino. Então está muito claro que ele contou uma parábola para falar sobre o reino, tá? E aí ele diz assim, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante.
Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Colocou até o 13, foi até o 12 só, tá? Então vamos antes do 13 aqui. Até o 12 ele está falando que alguém pediu uma herança antecipada, entendeu? O filho mais novo decidiu que não queria viver mais debaixo da tutela do pai. Aí eu vou te perguntar, você me responde mentalmente, né? Antecipar uma herança traz bênção? Não precisa anotar. Não precisa colocar ali, mas você pode anotar se quiser ler depois. Provérbios 20, 21 diz que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Eu acho interessante esse texto que diz aqui no fim. Às vezes parece que está tudo bem no começo, mas no fim, quando a gente antecipa uma herança, não há bênção nisso. E o filho foi, né? E é interessante aqui, porque a gente percebe primeiro que ele não tinha noção de que não há bênção em pedir a posse antecipada de uma herança. E ele não tinha noção da loucura que estava cometendo ao sair debaixo da tutela do pai. Por quê? Pode ser que na cabeça dele ele só quisesse liberdade para viver do jeito que queria. Mas o que ele estava fazendo de verdade, gente, era tirando a vida dele debaixo do governo daquele pai. Às vezes a gente acha que é só, né? É só uma saída. Mas quando ele faz isso, ele diz: eu não quero estar debaixo desse governo. Eu quero tomar as minhas decisões. E ele vai. E aí, a gente vai acompanhando, né? O que acontece. Pode botar o 13 de novo, que eu li antes. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Por que eu queria falar um pouquinho sobre esse texto aqui, desse momento? A gente sempre tem a tendência a achar que isso aqui está falando só de dinheiro, de bens materiais, né? Aí ele foi lá, acabou com a herança que tinha. Mas quando alguém se afasta da presença do pai, normalmente essa pessoa começa a desperdiçar os seus bens, que não são só o seu dinheiro. Ela começa a usar os talentos dela, em vez de usar pelos propósitos de Deus. Ela começa a ficar sem direção e a fazer e a tomar decisões que não são direcionadas por Deus. E aí o texto diz que ele fez isso tudo, né? Depois de tomar a herança. E iludido, né? O que ele achou que era liberdade, ele entrou num processo de perdas. Vamos continuar lendo a partir do 14. Depois que ele desperdiçou tudo. Depois de ter gasto tudo, você vai colocar agora até o 16, tá, Gabriela? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar o quê? Necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Até aí que eu pedi? Não, até o 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aí eu volto a pensar, né? Quando eu leio esse texto, eu nunca consigo enxergar apenas uma fome física. Você vê alguém que começa a ficar longe de Deus, começa a ter fome espiritual. O vazio começa a bater, as necessidades da presença do Pai começam a gritar. E aí a gente percebe que essa escassez pela qual ele começa a passar faz ele tomar uma atitude, duas atitudes na verdade. Uma interior, que é cair em si. Ele se dá conta, né? E a gente vai ver aí o que acontece. Pode botar o 17. Do 17 ao 21. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Pode ir até o 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu falei de duas atitudes, gente, porque o texto, quando você leu aqui comigo, você vê, primeiro ele diz para ele, é como se ele caísse e dissesse: o que eu estou fazendo com a minha vida, né?
eu estou aqui passando necessidade sem ter necessidade disso. Porque os empregados do meu pai estão se alimentando menos do que eu. Gente, muita gente passa por momentos na vida assim. Eu não estou falando só de quem foi para fora da igreja, não. Estou falando de pessoas que muitas vezes estão fisicamente aqui, mas que se foram. Eu não sei se você está entendendo isso. Tem um ritual aqui, mas já vivem a vida debaixo do governo delas, do jeito que elas querem. E muitas pessoas chegam no momento em que elas caem em si, elas percebem, eu estou fazendo besteira. Só que entre essa atitude interior de identificar, eu estou fazendo besteira, e de fato fazer o caminho de volta, muita gente fica. E a gente percebe que ele faz as duas coisas. Ele não apenas cai em si, mas ele vai até o pai, se arrepende, né? Diz que tem consciência de que pecou e toma uma posição. E aí, eu queria chamar a sua atenção sobre algo muito interessante, né? Por quê? Embora ele tenha tido uma atitude correta, tenha percebido que precisava voltar e tenha voltado falado com o pai, você percebe que ele volta com o espírito de orfandade. Ele sabe que tem um pai, mas ele acha que esse pai não vai mais vê-lo como filho. Porque olha o que ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí o que ele diz depois? Não, ele disse antes, né? Que pediu para tratar como os trabalhadores. Antes disso ele já tinha falado, não precisa voltar. Então ele volta, ele sabe o endereço do pai, ele reconhece, mas ele, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. A outra versão diz, trata-me como um dos teus trabalhadores. É muito interessante, gente, que esse processo não acontece só com quem sai. Existem pessoas que estão vivendo na prática do pecado, mesmo fisicamente na igreja, um dado momento elas se arrependem, Deus perdoa, porque o coração do pai é um coração perdoador, mas a própria pessoa não se perdoa. E ela não consegue viver na posição de filha, porque ela se acha devedora. Então ela tem que fazer para estar ali, né? Então ela, na verdade, ela está aqui no reino que é para ser de filhos, mas ela está como trabalhador. É só isso que pode se esperar dela, porque ela não se vê digna. Aí é interessante, né? Porque o pai não dá confiança para isso não, que ele fala. E aí ele manda trazer a melhor roupa. Vamos lá, ler do 22 em diante. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. A expectativa daquele filho era: vou voltar e agora eu vou ter que pagar por isso que eu fiz, né? Por essa herança que eu dissipei. Mas a atitude desse pai, a gente vai falar mais para frente, eu não vou explorar muito, foi completamente diferente, quebrou as expectativas. Por quê? Porque esse rapaz achava que entendia sobre paternidade, mas não. E muitas vezes nós somos assim. Nós achamos que entendemos sobre a paternidade de Deus, mas demonstramos que não entendemos quando nos vemos em situações em que precisamos recomeçar e nós não nos achamos dignos. Nós achamos que as coisas simplesmente não vão acontecer. E aí, o que ele manda colocar no filho? Eu acho interessante, gente, porque os objetos que ele manda, que esse pai manda colocar no filho, eles são exatamente os objetos que fazem a diferenciação entre o escravo e o filho, né? O anel, se você for estudar um pouco mais, algumas famílias nobres tinham até o costume de carimbar documentos oficiais com anel que era da família, com símbolos da família, que concedia a autoridade, que mostrava que alguém era filho. As sandálias eram para filhos, as roupas bonitas eram para filhos. Então, Deus, o pai, quando dá a ele esses objetos, está libertando ele desse espírito de orfandade. Está dizendo, olha... E ele nem fala nada. Interessante que o pai nem fica se explicando. Ele simplesmente vai lá e dá os objetos de filho para ele. E muita gente está vivendo na igreja ainda hoje, sendo filho, mas debaixo de um espírito de orfandade.
porque não se enxerga como filho. Não acredita que o pai o veja como filho e que o trate assim. E aí você vê a festa, né, que ele faz para comemorar. E esse pai não apenas mostra que perdoou esse filho, mas mostra que recolocou ele na posição de filho. Restaura a identidade de filho dele. E aí começa a festa, tá? Então a gente falou do filho que se foi e já voltou. Só que daqui para frente, a gente começa a ver a história desse menino aqui. Ah, esse aqui é bonzinho, né? É o que ficou, gente boa. Qual a nossa expectativa? Que aquele que está no meio da congregação, aquele que está no meio do povo de Deus, aquele que está na igreja, esse é bom. Esse conhece o Pai. Esse se relaciona com o Pai como se ele, entendendo que ele é o Pai. Só que nessa parábola, eu entendo que não foi nada sem querer, Jesus mostra um outro perfil. Esse cara aqui que ficou, que a gente vai ver mais para frente, que ele até se acha bom. Mas o que está no coração dele é revelado. Então vamos lá. Logo a partir disso aí. A partir do 25, eu acho, né? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Ele viu que está tendo festa lá em casa. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Aí a gente imagina assim, o menino vai comemorar. Só que não, né? O que ele faz? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. O menino que estava na igreja do reino, um menino bom. Encheu-se de ira. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como o que, gente? Com um escravo a teu serviço. Alguém que diz isso tem mentalidade de filho? Interessante, né? Está na casa. E a gente acha que todo mundo que está na casa está vivendo como filho. Ele diz: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. E nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Pode colocar. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Pode deixar aí, não continua não. Gente, tem muita coisa que a gente podia falar, né? Da vida interior desse irmão mais velho, mas a gente não vai poder falar de tudo. Eu queria resumir algumas coisas. Primeiro, ele se recusa a entrar, né? Tipo, eu não vou participar disso. E o pai insiste. Depois a argumentação dele expressa um coração de alguém que está debaixo de um espírito de orfandade muito grande, porque ele não vê o pai como pai. Eu estou trabalhando para o Senhor aqui há tanto tempo. E agora esse menino que fez, você vai lá e faz festa para ele. Tem um espírito de comparação aí muito grande. Tem um senso de injustiça, né? Que está norteando essa conversa. Ele se compara com um irmão que pecou e não tem noção de que está pecando também, porque está agindo como um juiz, né? E a Bíblia diz que nós não devemos viver como juízes dos nossos irmãos. A atitude dele, mesmo tendo estado ali por todo o tempo, sem nunca deixar o pai, mas ele não se relacionava como filho com ele. E é interessante, né? Porque ele não sabia viver nem como filho, nem como irmão. Porque quando ele fala do irmão, ele não diz meu irmão. Ele diz esse é teu filho. Vai ver que estava dando paz do Senhor para os irmãos na igreja. Né? Mas lá dentro, não é meu irmão. É esse filho aí de Deus, do pai. Né? Então ele diz, esse teu irmão faz questão de lembrar o pai o que foi que o outro fez. Olha que coisa, pequenininho, né? Mas quanta coisa tem, ó. Ele que fez isso, ele pegou a sua herança, é como se o pai não soubesse, né? Tem gente que é boa disso na igreja, né? De lembrar,
cavucar os pecados dos irmãos, contar os feitos, né? Não os feitos do Senhor, mas os feitos errados das pessoas. Quase que ele admoesta o pai. E ele acha que está em desvantagem em relação ao irmão. Também não entendeu nada sobre graça, gente. Todo esse texto fala de graça. E graça é tratar as pessoas como elas não merecem. Você entende o que é graça? Porque o que Jesus fez por nós foi graça, nós não merecíamos. O que Deus faz por nós todos os dias é graça, nós continuamos não merecendo. Mas muitas vezes, diante das quedas dos irmãos, né? Porque quando chama de esse teu filho, nem vê como irmão, nós não conseguimos exercer graça. Nós queremos fazer justiça, lembrar o que foi feito, contar para os outros. Queridos, quem está nessa posição, quem está naquela, não está debaixo de um espírito de paternidade de Deus. Está debaixo de um espírito de orfandade. Porque o que esse menino precisava era se alegrar com a volta do irmão. Isso é o que faz um irmão. Isso é família de Deus. Qualquer coisa além disso não é papel de irmão. É papel de acusador. Essa atitude revela os buracos emocionais que esse outro aqui também tem em relação à paternidade. Às vezes, algumas situações dessas acontecem, né? Na igreja. Ou porque alguém, por um tempo, fica fora e volta, né? Em vez de voltar sendo festejado, celebrado pelos irmãos, volta tendo que lidar com julgamento. Às vezes, a pessoa nem saiu fisicamente, mas está passando por um processo de restauração. Em vez de contar com a celebração e com a ajuda dos outros, conta com a acusação. Às vezes não tem nada a ver com pecado, queridos. Às vezes esse texto fala de posição também. Quantas pessoas, ao verem alguém sendo colocado numa posição, lá dentro vem no coração: estou aqui há tanto tempo. Por que não sou eu? A gente precisa entender, irmãos, que Deus tem uma parte da herança para cada filho. Quando alguém recebe a parte dele, ele está tirando a sua não. Porque parece que as pessoas acham assim, que Deus age com injustiça humana. Existem injustiças nas famílias aqui na terra? Existem. Mas com Deus é diferente. Ou eu confio que Ele é um pai justo, que Ele sabe o tempo de entregar a herança na mão de cada um, ou eu vou ficar preocupado porque alguém recebeu antes de mim. Como se Deus fosse lesar. Você vê, esse menino não estava perdendo nada dele, não. Mas estava não aceitando o fato de que o outro fosse perdoado e recolocado numa posição que Deus decidiu colocar. Porque o pai nessa parábola representa Deus. O tempo inteiro nesse capítulo Jesus está falando: o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assim. Ele está usando isso aqui para mostrar como somos nós como filhos e como é Ele como pai. Completamente diferente das nossas expectativas e da nossa ótica humana, né? Quando Deus levanta, Deus é pai de você, do seu irmão, né? E Ele nos ama com o mesmo amor, com a mesma graça. E se você permanece em obediência, sua parte na herança vai continuar sendo sua. Isso é importante da gente entender. Quando tomamos atitude como a desse irmão, nós não apenas evidenciamos que não entendemos a graça que vem da paternidade de Deus, como atrapalhamos o processo de restauração dos irmãos. Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa que passa por um processo de se afastar, repito, fisicamente ou não, e decide consertar, ela já vai ter que lidar com as consequências das escolhas erradas. Ela não precisa lidar com isso e mais o julgamento de todo mundo. Ela já está lidando com problemas, né? E o nosso papel deveria ser é meu irmão, não é esse teu filho. O relato sobre esse irmão termina com uma repreensão e uma explicação. A repreensão não foi brigando, mas tem uma explicação que o pai dá para esse filho. Vamos lá, 31 e 32. Disse o pai, depois que ele diz isso, né? Como é que você vai fazer festa? Esse menino foi lá, fez tudo o que tinha que ser feito. Ele diz assim: meu filho, você está sempre comigo. E tudo
tudo que eu tenho é seu. Porque o menino disse, eu estou trabalhando como escravo para você. E ele vai tentar fazer o menino entender, você não entendeu nada. Gente, tem gente que acha que está trabalhando para Deus. Nós trabalhamos com Deus. É para Ele, mas é com Ele. Porque a Bíblia diz que Ele se agradou de nos dar o reino é nosso. Então não é o trabalhador que trabalha para o outro e o outro usufrui. Não é esse tipo de serviço que se faz no reino, né? A palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. Então o que nós fazemos? Fazemos com Ele, na força dEle, por causa dEle, para Ele e por meio dEle. Não é um trabalho, sabe, que você faz para um Senhor e pronto, não. E aí Ele revela ao coração, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Você não entendeu ainda? Você ainda está preocupado com isso, com a herança do teu irmão, o que eu tenho é seu. E aí depois Ele diz, pode botar, mas nós tínhamos que celebrar a volta. E aí eu acho interessante como é que esse pai fala, hein? Porque o menino falou o quê? Esse teu filho. E ele vai lá e reposiciona o menino, desse teu irmão. Ele não responde desse meu filho. Porque ele viu que o garoto não tinha problema só com paternidade, não. Ele tinha com problema de ser irmão também. Então nós devíamos estar agora celebrando a volta desse teu irmão, que você chamou de meu filho, né? Isso tudo está implícito, não está dito, mas eu acho interessante porque nada está ali à toa no texto, né? Então, em outras palavras, ele diz assim, você não entendeu nada, né, menino? Você está aqui todo o tempo comigo, tudo que eu tenho é teu. O reino é nosso, eu te dei. A herança, você está trabalhando por uma coisa que é nossa, que é da família. E agora o que a gente devia estar lá era festejando. Então, esse menino aqui, que também tinha problema de orfandade, com maior cara de crente, que frequentava todos os cultos, ia na célula. Esse menino teve a possibilidade de ter a sua identidade restaurada também. Porque o pai dele disse, ó, você é meu filho. Tudo que eu tenho é teu. Né? E ele teve essa possibilidade. Agora eu queria focar com você no pai. O pai está aqui no meio. A gente não vai ler tudo novamente, né? E algumas atitudes do pai já foram reveladas quando a gente falou dos filhos. Mas eu queria recuperar algumas coisas aqui, para a gente caminhar um pouquinho mais para o final. Primeiro que esse pai aqui quebrou as expectativas desses dois. Segundo que tanto o que saiu quanto o que estava não entendiam a paternidade, que é uma paternidade superior, né? Eles trabalhavam no nível terreno. Jesus nos contou essa parábola para que a gente entendesse o reino, e entendesse que o Deus que nós temos é Pai. Todo capítulo 15 você vai ver parábolas que falam daquele que se perdeu e foi achado, e havia festa no final. Porque o interesse de Deus é nos redimir, é nos trazer para perto dele. Pai quer ter relacionamento com o filho. Pai não quer só ser servido, embora seja muito bom de vez em quando. Mas pai quer relacionamento. E aí, eu queria só recuperar algumas coisas, algumas atitudes desse pai. Quando o filho decidiu sair, o primeiro, mesmo sabendo que era uma péssima escolha, ele deixou ir sem amaldiçoar esse filho. Ele sabia que o filho estava fazendo uma escolha errada, mas ele não amaldiçoou o filho porque foi. E quando viu o filho retornar, a Bíblia diz que ele, pleno de compaixão, correu ao encontro do filho, o abraçou e beijou. Isso antes que o filho falasse alguma palavra. Você vê no texto, ele já recebeu. Nós temos um pai, gente, que se alegra quando nós nos arrependemos e damos meia volta. Porque o evangelho é sobre isso. Eu não sei porque que a gente tem tanta dificuldade com isso. O evangelho é sobre arrependimento. O evangelho tem a ver com pessoas mudarem de postura. E na igreja, até Jesus voltar, a gente vai viver isso o tempo inteiro. Pessoas com dificuldade, uma caiu aqui, amanhã você ajuda a levantar. A Bíblia diz para a gente ajudar a levantar, né, aqueles que estão caindo. Claro que vai ter sempre que passar pelo arrependimento. Mas precisa ter festa para receber. Porque se o pai se alegra, todas as parábolas anteriores você vai ver, vai haver a festa no céu, porque é a festa no céu. A da ovelha perdida, da dracma perdida, depois vem do filho pródigo. Todas elas terminam assim, que houve festa no céu.
E se há festa no céu, por que a gente não faz aqui? Por que a gente ora para venha o teu reino e na igreja a gente não consegue expressar aquilo que está acontecendo lá, irmãos? Eu fico imaginando às vezes Deus vendo, né? Eles estão lá celebrando e tem alguém aqui chateado. Mas é assim, volta e tudo bem? É um negócio meio de doido, irmão. Mas tem assim, uns crentes na França que agem assim. Aqui não, nenhum. Quando o filho volta arrependido, o pai não o trata segundo seus méritos. Ele o perdoa e o reposiciona. E é assim que ele faz com a gente. Eu não sei se alguém aqui está passando por uma situação, né, de ter que lidar com as suas escolhas e se arrepender e voltar. Há um lugar de filho para você, querido. Né? E Satanás muitas vezes tenta tirar isso da mente da gente com acusação, que não pode, é o que você fez. Tem gente que fala assim, nunca mais foi a mesma coisa a minha vida. Irmão, a graça de Jesus e o sangue de Jesus, eles não servem só para o dia que você vem aqui a primeira vez, não. Porque tem gente que é só para esse dia. Ele apagou todos os seus pecados, aí faz oração. Daqui a pouco começa a caminhar. Errou? Parece que não tem mais graça. Fica sem graça, né? Então, assim, há um lugar de filho. Mas a gente precisa entender que Deus é assim. Senão a gente não se coloca nesse lugar. Nós temos um Pai que nos reposiciona quando nos arrependemos, confessamos e voltamos. Uma outra coisa que eu queria que você observasse. Quando o pai está no meio da celebração pelo filho que voltou, ele tem que administrar uma crise com o filho que ficou. Né? E ele para. É interessante. Ele para ali para dar atenção para essa crise com esse filho que ficou ali, que não está lidando com a volta do outro. E ele para explicar e para fazer uma admoestação. Isso é correção, irmãos. Quando ele diz, olha, você sempre esteve comigo. Ele está explicando para o menino, ele está restaurando a identidade, dizendo para ele quem ele é. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos corrige. Porque pai corrige. Tem gente que tem umas ideias meio esquisitas de pai, né? Pai corrige, amados. A Bíblia diz que se nós estamos sem correção, nós não somos filhos, mas bastardos. A Bíblia também diz que quem ama corrige o filho. Então ele para ali e fala disso, né? Olha, você está vendo de maneira equivocada, você sempre esteve aqui, tudo que é meu é teu, essa história de escravo aí está só na sua cabeça. E a gente devia estar lá comemorando com o teu irmão. Tem uma correção. E é interessante porque se filho é quem é corrigido, muitas vezes aquilo que é ruim para nós, a gente acha que é ruim, a gente começa a entender de outra maneira. Porque se Deus usa alguém nessa terra, amado, para corrigir alguma coisa na sua vida, para te alertar sobre algum comportamento, valorize isso e agradeça, porque é sinal de que você é filho. Porque filho é corrigido. Quando você tiver entregue a si mesmo, aí é complicado. Agora, filho é corrigido. Deus muitas vezes nos corrige diretamente, Ele fala com a gente direto, né? Você faz uma coisa lá que você viu que não era, não tem o tempo de oração na palavra, aquilo já te incomoda. Outras vezes Ele pode usar alguém. Se você é filho, você vai entender para que isso está vindo. Deus está usando alguém para te alertar e te fazer dar meia volta, porque você é filho. Não despreze a correção, porque correção é a expressão da graça do Pai que deseja nos aperfeiçoar. E eu disse no início, como as falhas na paternidade terrena podem comprometer muito o nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste, né? Mas Jesus contou essa parábola, irmãos, para nos mostrar o coração de um pai que é diferente, um pai que é superior. Para que mesmo aquelas pessoas que estão se espelhando nos modelos bons de pais que tenham, entendam, vocês não entenderam ainda. Para que a gente entenda que o Pai que Ele é sobre nós vai muito além do que a gente entende sobre o que é ser um bom pai aqui, nesse mundo. E é tão interessante porque você vê aqui 2 filhos debaixo. Quando você analisa o comportamento do pai, você olha assim, caramba, esse pai fez tudo o que tinha que fazer. Mas mesmo assim, esses meninos estavam debaixo de um espírito de orfandade. Por quê? É porque o pai não estava presente? Não, mas porque eles não conheciam o coração do pai.
Eles não conheciam nem a própria identidade, nem quem era o pai. Precisaram passar por algumas situações para descobrir. Eles não entenderam a paternidade de Deus e nem desfrutaram dela. E eu queria caminhar para o final agora, falando um pouquinho. Queria que você pensasse agora numa aplicação. Talvez você já tenha pensado aqui em que lugar que eu ando ocupando, né? Onde é que eu estou? Com o que eu estou me identificando dentro desse texto? E eu não sei quais foram as falhas na paternidade na sua história de vida. Não sei se você conheceu seus pais biológicos. Não sei se você não conheceu o seu pai ou conheceu a sua mãe. E aí eu abro um leque aqui, talvez tenha falta dos dois. Né? Não sei se seu pai foi presente emocionalmente. Não sei se seu pai deixou sua mãe, porque isso deixa sequelas muito grandes nos filhos. Não sei se você viu seu pai maltratar sua mãe. Não sei se você sofreu abusos, se você ouviu palavras que vieram do seu pai, que deixaram você marcado na sua vida. Eu não sei, cada um tem uma história de vida diferente. Não sei também se você teve um bom pai. Mas independente do pai que você tenha tido, é muito importante que você entenda que Deus não é como seu pai. Tendo ele sido muito bom, Deus é muito melhor, é perfeito. Se ele for um abusador, Deus é um pai perfeito, que cura. Ele cura. E a gente precisa entender. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque por conta de não zerar situações relacionadas à paternidade nessa terra, as pessoas não conseguem se relacionar com Deus como deveriam. Como o pai que ama. Existem pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida, dolorosos. E muitas vezes, os momentos dolorosos, eles querem dizer e gritar para nós: você não é amado. Ou seu pai não está fazendo nada por você. Porque como ele deixa você passar por isso? Porque nós achamos que Deus perdeu o controle, ou que ele gosta mais do outro. Está dando tudo certo na vida do outro, então ele gosta mais dele. Isso é uma mentira, amados. Nós somos amados por Deus. E ele tem planos e heranças, né? A Bíblia diz que ele escolheu nos dar o reino. O seu Pai Celeste não é como o terreno. Salmo 27:10 é tão interessante, fala dessa superioridade. Coloca o Salmo 27:10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Essa é uma garantia que a gente tem, amados, de que Deus é muito maior do que essas figuras que são importantes na nossa vida aqui, terreno. Mas o amor dele, o cuidado dele é superior. Não tem a preocupação de, ele vai... Não, ele não falha. Pode ser que a gente não entenda algumas coisas que aconteçam conosco. Mas eu queria dizer para você que, enquanto você não entender que precisa perdoar e zerar a vida com os seus padrões aqui, com o pai terreno, talvez você tenha dificuldade de se relacionar com seu pai. Talvez você já esteja na igreja cantando e dizendo te amo para Deus, mas cheio de barreiras. Porque as barreiras que nós estabelecemos com os nossos pais, não é sempre, tá? Isso não é uma regra, mas muito constantemente, muito frequentemente, elas atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Eu queria pedir a você agora que fechasse seus olhos. Nós temos muitas situações aqui, eu não posso falar de todas elas, mas eu não sei. Fecha os seus olhos e pensa agora. Você tem 3 cadeiras aqui na frente. Uma falava do filho que foi, uma do que ficou e uma do pai. Eu não sei com que personagem dessa história talvez você se identifique hoje. Talvez você esteja precisando ser recolocado na posição de filho. Talvez você precise se perdoar e receber o perdão do pai. Talvez você precise perdoar seu pai pelo abandono, pelas palavras duras que ele te disse, pela negligência. Talvez você precise perdoar sua mãe. Você não está preso aqui à figura do pai. Eu quero dizer para você que nos 2 casos, nas 2 cadeiras aqui, o pai acolheu os 2. Eles eram imperfeitos, pecadores, mas o pai perfeito acolheu os 2. E esse mesmo pai está aqui hoje, quer acolher você.
Decida perdoar o seu pai, verbalize o que ele fez ou o que ele ainda faz, que te magoou ou que ainda te magoa. Vai botar um som para tocar aqui, você pode falar isso. O seu amigo do lado não precisa ouvir, mas fale isso de maneira audível, coloca para fora. Perdão não é sentimento, não espere ter vontade, perdão é decisão. Se você não liberar o que está no seu coração em relação ao seu pai, você não vai conseguir ter um relacionamento com o Pai Celeste. Você não vai nem ter relacionamento com Deus de espécie alguma, porque mágoa é pecado e nos afasta de Deus. Então decida, se você tiver com dificuldade, diga: Espírito Santo, eu tenho dificuldade, mas eu estou declarando agora que eu estou zerando a minha vida, eu não vou prender mais o meu pai, ou mais alguém da minha família. Talvez um problema seu seja com o irmão. Talvez você não chame de esse teu filho para o pai, mas lá dentro de você essa pessoa não é tratada como seu irmão. Pode ser que seja um irmão carnal, mas pode ser um irmão na fé. Decida perdoar também. E se você não tem tratado seus irmãos ou algum irmão específico como deveria, peça perdão a Deus e decida-se a pedir perdão a Ele também. Se você é pai e percebe que tem exercido mal a sua paternidade, peça perdão a Deus e peça também que Ele te ajude a exercê-la como Ele deseja. Se você precisa perdoar um filho, faça isso agora. Peça a Deus que continue fazendo crescer, te fazendo crescer na compreensão da paternidade, do amor dEle, da graça dEle. Deus quer nos fazer caminhar como filhos nesse mundo, mas nós temos muitas barreiras. Nós muitas vezes não nos vemos como filhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer porque um dia o Senhor contou uma história, Senhor. O Senhor contou uma parábola que nos ajudou a conhecer o coração do Pai. Nós te agradecemos porque Jesus veio para revelar o Pai. E um desses episódios foi quando Ele contou essa parábola. Ele veio para nos revelar o Pai. Ele veio para nos dizer quem é o Senhor. E nós queremos pedir nessa noite, Senhor, o Senhor conhece histórias de vida aqui que eu não conheço, mas o Teu Espírito Santo pode entrar agora e pode nos mostrar. Nós pedimos isso, Deus, que caia toda resistência, que haja liberdade, Senhor Deus, que cada pessoa faça o autoexame agora e identifique qual tem sido a sua posição no reino, Senhor. Essas cadeiras são apenas para exemplificar posições que nós tomamos algumas vezes, Senhor, e que não são aquilo que o Senhor planejou para nós. Traz revelação, Senhor Deus, do que é ser filhos, filhos amados. Em nome de Jesus, eu quero declarar agora sobre a vida daqueles que estão crendo, estão decidindo perdoar, Senhor, sem efeito toda palavra contrária que tenha sido liberada por autoridade espiritual na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, não apenas as palavras, mas os maus tratos, situações dolorosas, lembranças, que o Teu Espírito Santo trabalhe, Senhor, e quebre cadeias de orfandade nessa noite. Todo espírito de orfandade nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E pedimos, ensina-nos a viver como filhos, Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Pai, nós queremos lembrar das Tuas palavras. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos. E que essa seja uma revelação que penetre no coração de cada irmão essa noite. Em nome de Jesus, que nós possamos viver como filhos amados, porque é assim que o Senhor nos recebe. E que o Teu Espírito Santo continue nos ajudando a crescer na compreensão, Deus, do que é ser filho, do que é ter o reino para nós, Senhor. Nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.